Hoje a primeira leitura da carta de São Tiago trata daqueles pecados que se cometem pela palavra. São Tiago começa dizendo: não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a um julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Certamente havia e continua havendo entre nós muitos que querem ser mestres, muitos que querem ensinar. No entanto, São Tiago diz: nós devemos ter cuidado, porque aquele que ensina será julgado com mais severidade. Porque o próprio Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquele que se põe a ensinar os outros, a corrigir os outros, deve se lembrar das palavras de Jesus: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Será exigido mais daquele que ensina do que daquele que é ensinado. Então, São Tiago começa a falar sobre a língua. Claro que ensinar os ignorantes é uma obra de misericórdia espiritual. No entanto, muitas vezes nós corrigimos por vaidade e não movidos por caridade. Nós queremos corrigir, queremos ensinar, não movidos pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, mas pela nossa vaidade. Por isso São Tiago diz: cuidado, não haja muitos que queiram ser mestres, que queiram conduzir, dirigir os outros, porque antes de podermos dirigir, de podermos conduzir, nós temos que ser dirigidos, ser conduzidos. Como diz o ditado, há muito cacique para pouco índio. Então todo mundo gosta de pastorear, mas é preciso antes ser pastoreado. Para conduzir eu preciso ser conduzido, porque todos nós somos ovelhas. E como Jesus já ensinou aos discípulos, só Ele é o mestre. Não deixeis que os homens vos chamem de mestres. Um só é o vosso mestre, Cristo. Então, na igreja, o mestre é Jesus. E aqueles que são chamados mestres só são se estão unidos a Cristo, enquanto ministros de Cristo, representantes de Cristo, servos de Cristo. Então, São Tiago começa a falar sobre os pecados da língua. Nós, no começo da missa, rezamos o confesso, que é uma fórmula de confissão geral. E nós dizemos que pecamos por pensamentos, palavras, atos, omissões. Então, muitas vezes nós pecamos por palavras. Pecamos por palavras, por não discernirmos bem o que dizemos. Então, por exemplo, a maledicência, o mau hábito de falar mal dos outros, a difamação, a calúnia, os palavrões, os xingamentos, etc., são pecados que se cometem com a língua. Então São Tiago diz: olha, o ser humano consegue domar feras e, no entanto, não consegue domar a própria língua.
Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir também o seu corpo, conseguimos dirigir o seu corpo todo. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro, se gloria de grandes coisas. Então, a jactância, a vaidade que leva a pessoa a ficar contando vantagem, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Então ele até diz que a língua tem um veneno, é cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, nosso Deus. Com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Não convém que seja assim. Então, dominar a língua é também dominar os nossos impulsos, as más inclinações do nosso coração, que muitas vezes se expressam por meio das palavras, ter o domínio sobre as nossas paixões. O nosso mundo passional faz parte da nossa humanidade. Sentir alegria, medo, tristeza, raiva. Jesus também sentiu medo. Jesus também sentiu alegria, tristeza, cansaço e até ira. No entanto, em Jesus, todas essas paixões estavam ordenadas para Deus, ordenadas para o amor. Com a nossa razão, nós podemos e devemos dominar os nossos instintos. É isso que nos diferencia dos animais. Os animais são guiados pelos próprios instintos. Nós temos instintos, mas podemos dominá-los pela nossa razão. Então, ter emoções é humano. Ser santo não é ser impassível, não é não ter emoções, mas é ordenar todas elas para o bem, para a verdade, para Deus, para o amor. Então, São Tiago aqui nessa leitura nos fala justamente disso, de dominar os nossos impulsos. Não só o impulso de falar, mas principalmente aqui ele fala sobre esse impulso, esse ímpeto de falar, seja para criticar os outros, falar mal dos outros, seja para gloriar-se, para exibir-se diante dos outros, falar bem de si mesmo, justificar-se e assim por diante. E no Evangelho nós temos a transfiguração, logo depois da profissão de fé de Pedro, do primeiro anúncio da paixão, que não é bem recebida pelos discípulos. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte, sozinhos, e se transfigura diante deles e manifesta a sua glória, a glória da sua divindade. Aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. Desce uma nuvem, ouve-se a voz do Pai. Então é uma teofania, é uma manifestação da Trindade, o Pai, cuja voz se escuta, o Espírito Santo representado pela nuvem e o Filho que resplandece, que brilha. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. É também uma antecipação da ressurreição. Não apenas da ressurreição de Jesus, mas dos apóstolos, dos discípulos. Uma antecipação da nossa ressurreição, de como nós também seremos gloriosos quando ressuscitarmos. E Jesus então assim prepara os discípulos para enfrentarem as dificuldades
as ameaças, as torturas, as perseguições que eles passarão. Não só para que eles, ao verem Jesus crucificado, se lembrassem daquele fato e se mantivessem confiantes, mas também no futuro, quando eles próprios fossem perseguidos, se lembrassem da recompensa reservada para eles no céu. Então, a transfiguração de Jesus para aqueles 3 discípulos foi como que uma antecipação do céu. E na missa nós também podemos provar os sabores do céu, as alegrias do céu. A ceia eucarística é uma antecipação do banquete escatológico do reino dos céus. Então vamos pedir à Virgem Maria neste sábado, dia dedicado a ela, dia em que se faz memória da Virgem Maria, que cada Santa Missa seja para nós uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, como foi para os discípulos aquela experiência da transfiguração, que nos ajude a atravessar as dificuldades que se nos apresentam no dia a dia e nos fortaleça também para dominarmos as más inclinações do nosso coração e progredirmos no caminho da santidade. Amém.